Olá, está começando mais um PodFaz, podcast produzido pela Escola de Gestão Fazendária Antônio Propício de Aguiar Franco. E hoje teremos uma conversa sobre a reforma tributária. Estamos aqui com a professora e doutora em Direito Tributário, Renata Rissetti, e também com a professora e advogada Thalita Pimenta Félix. Sejam bem-vindas. Seja bem-vinda, professora Thalita. Obrigada. Seja bem-vinda, professora Renata. Muito obrigada. Então, eu gostaria que você respondesse para mim primeiro, você falasse um pouco sobre a questão do Imposto sobre Valor Adicionado e sobre o IBS. Eles são a mesma coisa? Muito bem. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de fazer parte aqui, de poder participar dessa conversa junto com a minha amiga Thalita aqui no PodFaz. Bom, esse tema reforma tributária é o tema do momento, afinal de contas estamos vivendo essa mudança significativa no sistema de tributação e claro que, óbvio, muitas dúvidas surgem, né? Sobre a sua pergunta da diferença entre o IVA e o IBS, na verdade o IVA é o Imposto sobre Valor Agregado ou Adicionado, alguns falam agregado, outros adicionado, que foi adotado pelo Brasil para fazer parte aí dessa nossa reforma tributária. Então, esse IVA, esse Imposto sobre Valor Adicionado, ele incide em cada cadeia de produção sobre o valor adicionado, né? E ele é adotado por 174 países do mundo, dos 193 países que temos, 174 países do mundo adotam essa forma de tributação porque ela tem algumas características muito específicas e próprias que, na verdade, atende à necessidade do país nesse momento. Porque temos hoje no país uma complexa legislação tributária, muitos deveres instrumentais em decorrência dessa complexa legislação tributária, então a necessidade de adotar um sistema que fosse mais moderno, em conformidade com esses padrões internacionais. E, na verdade, o nosso IVA se chama IBS. Então, o IBS nada mais é que uma espécie de IVA, só que o IBS é imposto sobre bens e serviços que vai ter uma competência compartilhada entre estados, DFs e municípios. Mas é uma espécie de IVA. E o Brasil não adotou só o IBS, adotou também a CBS. Então, ele adotou um IVA, na verdade, adotou dois IVAs, e dividiu, né, esses IVAs, dessa competência, que é esse IBS, que é a competência compartilhada entre estados, DFs e municípios, e a CBS, que é uma competência aí da União. Mas ambos são um tipo de IVA, sim, e vai trabalhar com todas essas características do IVA mundial, né? Ele trouxe essas características para o nosso IVA, para o nosso IBS e CBS. Bacana, então o IBS é um IVA, só que brasileiro. Exato. É mais ou menos adaptado para a legislação brasileira. Exatamente, seria isso? Exatamente, para atender a nossa realidade social, a nossa forma federativa de estado, onde nós temos aí os 26 estados, um DF, 5.569 municípios, então ele teve que adotar esse IBS aí, que na verdade é o nosso IVA, é o IVA brasileiro. Entendi. E para você, professora Thalita, eu gostaria que você respondesse mais uma opinião sua. O Brasil é um dos países que mais gasta tempo com obrigações fiscais e é um processo, como vocês devem saber, é um processo muito complexo, muito burocrático. Por que você acha que isso acontece? Eliane, obrigada pelo convite. Renata, é um prazer seguir com você. Vamos lá. Então, por que é complexo? Por que gastamos muito tempo? E o que torna o sistema tributário muito complexo? Imaginemos que, assim, a Renata acabou de comentar, nós temos quase 5.600 municípios, 27 estados e a União Federal. Todos esses entes, eles cobram seus respectivos tributos, só que cada qual dentro de um programa, de uma caixinha, sem um diálogo entre eles. Então, a gente tem muitos deveres, os empresários, o contribuinte brasileiro tem muitas informações a contar para o fisco, para os fiscos, sobre as suas operações econômicas. Então, hoje não há uma centralização, uma unificação, apesar de nos últimos vários anos a gente ter melhorado muito essa prestação de informações. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de leis, de normas, de regras. Então, essa quantidade de regras aliada
a um sistema tributário muito compartimentado por todos esses entes, torna o sistema muito complexo, tanto na compreensão da legislação, quanto no contar para o fisco. Então, quando a gente fala dessa quantidade de horas que o empresário brasileiro gasta, né, para contar, ele gasta muitas horas, porque a legislação é muito complexa, são muitas normas, muitos formulários a serem preenchidos, é bom dizer dessa maneira. Então, hoje, o Brasil, dentre os países desenvolvidos em desenvolvimento, nós estamos em primeiro lugar no topo da lista do país que gasta o maior número de horas para contar para o fisco que o empresário faz. Em segundo lugar, vem a Turquia gastando metade do tempo que nós gastamos. Isso significa, numa linguagem técnica, um custo Brasil muito alto, porque a demanda, o staff que o empresário precisa ter de contadores, de advogados, para fazer todo esse arranjo é muito caro, é muito custoso e muito passível de erros, o que gera uma cadeia de problemas. Então, mesmo com uma alta arrecadação que o Brasil tem, a gente gasta, com esse tempo gasto, ele ainda causa um prejuízo, ou seja, a gente poderia estar arrecadando mais. Perfeito, perfeito. Porque o sistema não é inteligente. Você imagina, a gente não simplifica a vida do empresário, do contribuinte, e não simplifica para fiscalização. Quando a gente fala em administração, fiscalização, em última instância, né, Renata, a gente está falando da sociedade. Porque o dinheiro do tributo é um dinheiro que é utilizado para manutenção do Estado brasileiro, para manutenção de políticas públicas. É um gasto, é um dinheiro que vai para a educação, para a saúde, para a segurança. Então, essa falta de inteligência na tributação traz um prejuízo social muito grande. Acho que é isso que a gente não pode perder de mente, porque o direito tributário ele é meio, ele não é um fim, ele é meio para arrecadação e manutenção do Estado brasileiro. Entendi. Eu queria também saber de você, fui pesquisar alguns dados, percebi que o Brasil é um país que tributa mais o consumo do que a renda, e proporcionalmente acabam que pessoas que têm uma condição de adquirir mais, de adquirir menos, acabam pagando mais impostos do que pessoas que conseguem adquirir mais. Dentro disso, eu gostaria de saber de você se a taxação das grandes fortunas poderia equiparar essa diferença. Belíssima pergunta. É uma pergunta que deveria, né, Renata? É uma pergunta de cidadania fiscal, de consciência de cidadã. Essa pergunta só é algo que deveria ser muito bem compreendido pela sociedade. Por isso que é uma bela pergunta. Então vamos lá. O que acontece é o seguinte: países, a riqueza, a nossa riqueza econômica, ela é tributada pelo Estado. Então, aonde o Estado busca o dinheiro da sua manutenção? Na riqueza do particular. Então, parcelas da riqueza são isso que se tributa, parcelas da riqueza. E essa parcela da riqueza, a gente pode pensar em 4 grandes pilares. O consumo, a tributação da renda, imposto de renda, propriedade, que é o patrimônio, todo mundo conhece como o IPVA, o IPTU, fica fácil compreender, e tributação de folha de salários. Então, você trouxe 2 grandes riquezas para comparar. Você falou do consumo e falou da tributação da renda, correto? O que você disse? O Brasil tributa muito consumo e menos a renda, né? O que você fez? Você trouxe essa equiparação. O que acontece hoje? O que nós sabemos com dados embasamento mundial, com análise comparativo da tributação de diversos países? Países pobres tributam muito o consumo e pouco a renda. Países ricos fazem o inverso, tributam muito a renda e menos o consumo. Por que um iPhone é mais barato nos Estados Unidos? Tributação sobre o consumo é tudo aquilo que a gente adquire no dia a dia. Bens e serviços que são consumidos, adquiridos por nós todos os dias. A tributação sobre o patrimônio, tributação sobre a renda, é uma tributação que aquele pedaço da riqueza que contribui o sujeito que ganha a partir de determinado montante. Então, mas a tributação sobre o consumo não.
todo mundo paga o tributo no arroz, todo mundo paga um tributo num transporte, todo mundo paga o tributo no consumo de energia elétrica. Então, a tributação sobre o consumo, ela tributa o produto e ela não olha para quem está consumindo. Então, quando a gente tributa muito o consumo, você tributa igualmente todas as pessoas. Então, quem ganha um salário mínimo deixa muito deste um salário mínimo no tributo. Só que é um tributo, o que acontece? É um tributo que a gente não vê pagar. Você não vê ele saindo do seu bolso. Então, nós temos uma falsa sensação de que só paga tributo quem paga imposto sobre a renda, que é o imposto de renda, ou paga o imposto sobre propriedade, que é o acúmulo da riqueza que vira um patrimônio. Então, isso é muito nefasto. Esse sistema, ele tem inclusive uma nova regra constitucional que diz que o sistema deve prezar pela mudança dessa, para evitar essa tributação excessiva sobre quem ganha menos. Por isso que tem até esse tal cashback, que é um retorno para aquelas pessoas de baixa renda em cima da tributação. Então, o cashback ele também surgiu como uma espécie de volta para aquilo que você está gastando e que você não vê. Isso. Algumas empresas adotaram isso por causa disso. Exato. Mas até para ter uma justiça fiscal. Exato. Porque dentro disso que a professora Thalita está dizendo, o que acontece? Essa tributação sobre o consumo, ela não consegue separar quem tem e quem não tem, porque ela tributa todo mundo de forma igual. E aí você não consegue praticar um princípio que é muito rico, que é a justiça fiscal. Né? Então, a ideia da reforma tributária foi implementar isso também dentro do nosso novo sistema de tributação. E aí, como a professora Thalita falou, esse cashback acaba vindo atendendo, né, isso, tentando pelo menos fazer isso, né, para essas pessoas de baixa renda. Vai ter a PLP traz aí como que isso deve ser feito, enfim, mas é uma forma de tentar atingir essa justiça fiscal. Entendi. Professora, eu gostaria também que você resumisse alguns pontos principais dessa reforma tributária. O que você acha que é mais importante o nosso telespectador ficar atento agora para essas novas regras dessa reforma? Olha, são muitos os pontos. Mas faz uma síntese boa pra gente aí. São muitos os pontos da reforma tributária. E divido também aqui com a Thalita sobre essa fala. Mas eu acho, assim, importante a gente ficar agora, observar essa questão do split payment, né, que é um tema que agora está sendo muito falado, está tendo muitas discussões a respeito desse assunto, da sua implementação, porque ele vai ser muito importante para que a gente de fato tenha um IVA, né, o Imposto sobre o Valor Agregado, o nosso IBS funcione, não IBS-CBS, mas que funcione o nosso IVA, essa forma de pagamento que vai ser feito, esse pagamento na própria liquidação, então ele é importante. Então, vamos acompanhar esses debates do PLP 68 para saber como que vai ser feito isso. Tem grupos de debate especificamente, inclusive a professora Thalita participa de um deles, que trata do split payment, então eu acho que é um tema relevante que precisamos acompanhar para saber como que ele vai realmente ser implementado, porque ele depende a não cumulatividade do IVA, que é um das estruturas importantes do nosso IVA. É a questão do cashback, né, e da cesta básica, né, trazer esses limites, de repente ver como vai ser, porque hoje se fala em estar atrelada ao CAD único, né, mas enfim, a gente sabe que esse sistema também ele tem problema, muitos a gente, né, às vezes fica sabendo que tem pessoas que estão lá e que não deveriam, ou que deveriam, que não estão. Então, como faz a burocracia para se estar dentro desse sistema, né? Porque, por exemplo, o cashback das contas de energia, de água, luz, isso vai ser feito automático no momento do pagamento. Os outros cashbacks, que é os 20% dos demais produtos, como que vai ser feito isso? Isso ainda não se, né, não se tem muito pronto ainda nesse sistema. Então, esse sistema precisa funcionar, né? Esse sistema do governo, do CAD único, para poder escolher essas pessoas. Então, também temos que acompanhar isso. Muito se fala também dessas alíquotas reduzidas. Então, o que acontece? Temos aí muitos regimes diferenciados, especiais. Temos algumas alíquotas reduzidas para algumas atividades que são extremamente relevantes para o bom andamento do país. Então, também ficar de olho nessa discussão. Quem está dentro, quem está fora, né? O limite disso, que isso também não venha atrapalhar a alíquota base,
que é uma grande preocupação, né? Porque, como eu falei, 174 países do mundo adotam o IVA, só que nós estamos dentro da nossa alíquota base de referência hoje, que é uma sugestão de 26,5, entre uma das maiores. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, para que a gente também não crie, porque, veja só, assim como a professora Thalita estava falando, é para todo mundo. Então, essas pessoas que não estão no CAD único, que não ganham até um salário mínimo e meio, salvo engano, um salário mínimo e meio, que não estejam dentro dessa faixa, podem suportar uma carga tributária de 30%, por exemplo? Isso vai ficar pesado. Veja, isso vai implicar a escola das crianças. Então, tem escolas que as pessoas podem pagar, mas tem escolas que as pessoas fazem um sacrifício danado para botar os filhos, não tá dentro dessa faixa do CAD único, mas são trabalhadores que ganham o seu salário e vai ter que aumentar em 30% as escolas, né? Tudo bem que vai ter aí, elas estão dentro de um regime favorecido, vai ter uma diminuição de alíquota, mas mesmo assim, hoje elas pagam em torno de 5, vão ter que pagar em torno de, sei lá, 15, 16. Então, a gente vai ter um aumento. Então, né, em tudo isso, plano de saúde, como que vai ficar? Então, tem muitas coisas que a sociedade, de um modo geral, não aqueles super ricos que podem ser afetados aí por uma tributação sobre o patrimônio e sobre a renda, por exemplo, aí no imposto sobre grandes fortunas, mas eu digo aquela sociedade média, aquela, né, que não está nem lá na baixa, mas nem na alta e que vai ter que suportar essa carga tributária sobre serviço que vai aumentar para o consumidor final, porque é óbvio que isso vai ser repassado para o consumidor final. Então, esses cuidados estão acontecendo durante esse processo de análise dos PLPs, esse cuidado, essa preocupação da equipe do governo, tá? Estão preocupados em fazer esse arranjo para que sintam menos no bolso esse impacto financeiro dessa reforma que vai acontecer. Até os contratos também, os contratos com os entes públicos, quem tem contrato com os entes públicos também vão ter que ajustar esses contratos, porque vai ter um impacto no aumento da IBS. Então, são questões aí que eu acho que vão sendo pontuadas ao longo aí dessa discussão. O que mais que teria? Eu acho que eu vou só fazer, você falou do imposto sobre grandes fortunas, eu acabei não mencionando na sua pergunta se o imposto de grandes fortunas seria uma saída. Não é uma saída. O imposto sobre grandes fortunas, ele já demonstrou que é muito fácil você criar planejamentos para escapar desse tal, do que seria uma grande fortuna. E isso traz uma série de reflexos que ao fim e ao cabo se mostra muito mais prejudicial ao país do que benéfico. Então, a gente pode aumentar a tributação de outras maneiras que não via o imposto sobre grandes fortunas. Só para, né, você fez esse comentário. Porque, na verdade, o imposto sobre a renda, ele já tem essa ideia, já tributa esse ganho novo. Então, o que se pode fazer, de repente, fazer uma alíquota diferenciada para quem ganha muito. Então, tem como a gente fazer dos mecanismos que nós temos hoje, com o próprio imposto sobre a renda, sem precisar criar uma nova tributação do imposto sobre grandes fortunas, que, como a professora Thalita mencionou, todos os países do mundo que já fizeram isso já demonstrou que não é efetivo. As grandes fortunas, elas vão embora dos países, né? Elas fazem planejamento para estar fora, elas não precisam estar. Então, não é realmente muito efetivo. Por isso que ele nunca foi criado no país. Não foi assim. Porque às vezes você fala, porque eles vão tributar eles mesmos. Sempre eu vejo aluno, se faça essa pergunta, não, a ideia não é bem essa. A ideia é porque, de fato, não tem efetividade nessa cobrança. Existem outros mecanismos que possam ser realizados para fazer essa tributação. Certo. E aproveitando que vocês falaram do imposto de renda, tem uma proposta também que é aumentar o limite de isenção do imposto de renda. Gostaria de saber a opinião de vocês duas, já para a gente finalizar o podcast, de o que vocês acham, se é benéfico, se não é, quais são os pontos que mais chamam a atenção de vocês nessa proposta? Olha, esse é um ponto para mim que é muito sensível, porque, na realidade, existem estudos. O que acontece? O limite mínimo de isenção, o montante a partir do qual a pessoa é obrigada a pagar imposto sobre a renda, ele está absurdamente defasado ao longo dos anos. Então, isso significa que a pessoa é tributada na renda, mas aquele valor não foi acompanhado pela inflação. Então, há uma tributação excessiva. Eu diria até que chega a ser desrespeitoso com o cidadão que ganha menos essa tributação sobre a renda. Então, eu penso que assim, essa tabela já deveria ter sido há muito tempo atualizada. É lógico que aí a gente entra num problema de caixa público.
É sempre esse receita-despesa, é sempre o balanço ali que é difícil equilibrar. E a gente vive hoje no país um problema muito grave com as contas públicas, né, no equilíbrio fiscal. Esse tal equilíbrio fiscal que é falado o tempo todo também, que é muito trabalhado, discutido nas mídias. Então a gente tem um problema de custo do Estado e manutenção do Estado com o excesso de tributação, mas particularmente eu entendo que isso já deveria há muito ter sido atualizado. Eu acho que pelo menos uma atualização, né? Então precisa realmente acompanhar, inclusive, né, o custo Brasil, né, que isso não vem sendo feito e acaba onerando, como a professora Thalita falou, principalmente aqueles que não ganham muito, né, que estão aí nessa zona dessas alíquotas. Então eu acho que isso sempre é bem-vindo, né? Agora realmente precisa aí compatibilizar com as contas públicas, com o orçamento público, que é um esforço, né, que o governo vem fazendo atualmente, principalmente agora com essa arrecadação de reforma tributária, como que vai se compor tudo isso, mas é uma promessa, acho que, de governo. Exato. E acredito que vão tentar cumprir agora, pelo menos até onde eu tenho acompanhado. E eu acho que vai ser muito bem-vindo, assim, também. Certo. Uma última dúvida. Por que vocês acham que é tão difícil acompanhar a inflação no Brasil? Os ganhos, as tributações? Por que vocês acham que não consegue andar equiparado? Nossa, eu vou dizer isso de uma maneira muito simples, se me permitir aqui. A gente tem um problema de controle de gastos públicos. Então, essa reforma tributária, o ideal seria que antes de fazer uma reforma da receita, tributação é receita, administração pública, orçamento público é gasto. Você nunca começa organizando o seu fluxo financeiro, o seu caixa, pela receita. Você começa pela despesa, cortando despesa. Só que, estruturalmente, politicamente, é muito difícil. Então, enquanto a gente não tiver um controle de gastos públicos, os reflexos eles serão sofridos pela tributação. Então, você precisa de dinheiro para custear o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro é um Estado muito inchado, muito inflado. É um Estado que tem uma quantidade enorme de empresas públicas que não deveriam. O Estado assumindo grandes empresas públicas, que não é expertise, que não é o métier do Estado. Então, assim, o Estado deveria sair de onde não lhe convém e manter-se única e exclusivamente onde só o Estado deveria atuar. A gente teria uma diminuição do Estado, o Estado ficaria mais enxuto, menos gasto público. Quando a gente conseguir controlar gastos, a gente não vai precisar forçar tanta tributação. E eu acho que esse é um problema não só do governo atual, mas é um problema do Brasil. Exato. De não saber fazer uma boa gestão aonde, em vez de aumentar as receitas, diminuir as despesas. Primeiro, né? No mínimo, começar diminuindo as despesas. É o que a gente faz na nossa casa. Exato. Né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer dentro da minha própria casa? Você está passando por uma dificuldade financeira. Como que eu faço? Eu vou cortar custo. Então, assim, eu vou cortar o cinema do fim de semana, eu vou cortar o restaurante mais caro do fim de semana e pedir uma pizza, né? Lá no telefone. Enfim, então eu corto as minhas despesas e não faço um aumento. Porque o governo, o que ele faz? Aumenta a arrecadação. E a gente vê que vem hoje em dia no governo atual sendo feito de forma assustadora, né? Essa vontade de aumento de arrecadação para conseguir cobrir esse custo público, né? Que se tem, como a Thalita falou, muito inchado, é um custo Brasil muito alto. Então eu acho que a questão aí, o problema é de gestão pública mesmo. Exato. Entendi. E ficamos por aqui com mais um episódio do Pod Faz. Muito obrigado, professora Thalita. Obrigada pelo convite, Renata, é um prazer estar aqui com você. Vamos refletir, estudar e questionar a reforma tributária. A gente tem muita coisa adiante ainda. Com certeza. Muito obrigado também, professora Renata, pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, amiga. Adoro estar aqui dividindo isso com você. Agradeço a todos também, muito obrigada. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Tchau, tchau.